Vamos descobrir como que distorceram o empoderamento feminino e como que Jesus foi o primeiro homem a libertar a mulher do hábito abusivo do homem em cima dela. O tema parece um pouco pesado, mas então eu vou tentar dar um jeito mais leve de falar sobre essas 4 revoluções sexuais que construíram, desconstruíram e estão destruindo as relações nos tempos atuais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse canal aqui é novo, esse canal Jesus Power, ele é o filhote do canal Lena Hanselman. Então, se você ainda não conhece meu outro canal, corre lá. E esse canal Jesus Power é um fruto do meu outro canal. E aqui, especificamente, eu quero fazer séries, quero fazer vídeos bem nichados para o nosso Jesus. E tudo que ele tem para ensinar pra gente. Tudo que eu for aprendendo, tudo que eu for vivendo, eu quero poder compartilhar com vocês. E nos comentários eu quero que vocês dividam comigo o que vocês estão vivendo também. Agora que eu já expliquei tudo, vamos ao tema de hoje, que eu vou falar sobre as revoluções sexuais cristãs. Você já ouviu falar nas revoluções sexuais cristãs? Conhece alguma? Comenta aqui embaixo ou antes de começar a assistir o vídeo, para eu saber quem realmente estava aí conectado com esse tema. Se você nunca ouviu falar, fica aqui comigo, porque eu também não conhecia nenhuma dessas revoluções que eu vou apresentar hoje aqui para vocês. Vamos descobrir como que distorceram o empoderamento feminino e como que Jesus foi o primeiro homem a libertar a mulher do hábito abusivo do homem em cima dela. O tema parece um pouco pesado, mas então eu vou tentar dar um jeito mais leve de falar sobre essas 4 revoluções sexuais que construíram, desconstruíram e estão destruindo as relações nos tempos atuais. Vocês sabiam que a primeira revolução sexual começou com Jesus? Jesus foi o cara que empoderou a mulher. Assim como ele tinha uns 12 apóstolos que seguiam ele para onde ele fosse ou para onde ele mandasse, também tinham as mulheres que seguiam Jesus. Jesus confrontou essa cultura sacerdotal de que as mulheres não tinham direito algum. E ainda restaurou o valor e os direitos da mulher. Pode parecer meio estranho. E aqui eu vou te contar como que ele fez tudo isso. Da sua maneira simples, direta, gentil. E ele era totalmente contra a poligamia, que desvalorizava a mulher, enfraquecia a família. E somente o casamento, sendo uma união monogâmica e seguindo o evangelho de Jesus, é que essa relação familiar, essa relação estrutural da sociedade poderia ter salvação. A verdade pregada por Jesus é que a fidelidade fortalecia o casamento, constrói homens maduros. Dessa relação saudável entre homem e mulher, nascem crianças saudáveis, seguras. Ah, mas o tempo passa e parece que o homem foi ficando ignorante. Vem então a segunda revolução sexual. A segunda revolução sexual vem do movimento monástico, ou seja, dos monges, que acreditavam em uma vida de celibatário, uma vida sem sexo, permanentemente. E como é que isso aconteceu? De uma estrutura familiar, monogâmica, saudável, que Jesus pregava em seu evangelho, saltou para o movimento monástico de celibatário perpétuo. As igrejas da época lá, dos anos 305, coisa assim, estariam se politizando, se corrompendo. E muitos cristãos da época eram contra essa politização, que estava degringolando com a fé de muitos e muitos cristãos, deixando de acreditar na igreja, naquela igreja que Jesus começou o movimento lá atrás. Então esses muitos cristãos resolveram se isolar, literalmente se isolar. E assim se isolavam dessa corrupção, politização que estava acontecendo na época. Os monges achavam que se isolando do convívio social, eles estariam livres da contaminação mundana. E aí, eu lendo o livro O Propósito da Família, eu vi que o isolamento do mundo ímpio, podre, acabou construindo ao longo dos anos uma cultura religiosamente celibatária. E o conceito de santidade foi sendo baseado na abstinência sexual. O sexo era visto por esses cristãos como algo puramente carnal. E até hoje os sacerdotes católicos seguem essa cultura sacerdotal celibatária. Ah, mas aí vem a terceira revolução sexual. Vem aí Lutero no ano de 1500 e pouquinho para revolucionar de novo. Nessa época, a corrupção religiosa estava tão generalizada que a salvação só poderia ser oferecida mediante pagamento. Você pagaria pelo seu pecado e aí sim você estaria salvo. Coitado de Jesus, triste ele deve ter ficado. Porque ele ensinou que a salvação é tão simples, está em Deus, está no seu amor, na sua obediência. Reconheça o pecado,
confesse o pecado, peça perdão pelo pecado e será perdoado. Afinal, Jesus já pagou por todos os nossos pecados na cruz. E assim fomos salvos por Deus mediante a fé no sacrifício perfeito de Jesus. E foi isso que Lutero trouxe à tona. A santidade nada tinha a ver com a virgindade perpétua. Que o sexo e o casamento não eram puramente carnais. Deus já dizia isso e está em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Ou seja, um homem passa a se unir a uma mulher. Essa mulher vai completar esse homem e juntos eles vão gerar uma família. O homem e a mulher vão se tornar uma só carne para ter a mais profunda intimidade. Se Deus diz isso, como que o celibatário é o caminho para se alcançar a santidade? Como que o isolamento social, conjugal, pode ser o caminho para a salvação? E voltando para Lutero, ele cai na real de que o casamento e a procriação são o caminho da salvação, são o caminho da santidade. E ele entendeu isso tão direitinho que ele resolveu se casar e ter 6 filhos. Em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, diz assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, ou seja, a consciência fechada, e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. E o sexo matrimonial é uma intimidade santa, porque é sagrado. Agora, o sexo fora do casamento é altamente destrutivo. É um pecado que destrói a honra da família. Mas falando em relação sexual fora do casamento, vem aí agora a 4ª revolução sexual. A cultura cinematográfica que vendia muitos conceitos e desastres que não eram identificados, porque o marketing deles era muito bom. Ainda é. Essa cultura hollywoodiana na década de 60 veio para futilizar o sexo, a família, a relação monogâmica. E no livro O Propósito da Família diz que os Estados Unidos pós-guerra se tornam uma superpotência econômica, científica e bélica. Os americanos cresceram em muitas áreas, inclusive a cinematográfica, que dá o pontapé no processo de secularização do mundo. E vem o movimento feminista. De uma forma que eu não conhecia. A questão é que eu achava que o movimento feminista tinha a ver com a mulher tá ajudando o marido a sustentar a casa, ter esse direito de trabalhar fora, ter o direito de votar para escolher quem vai presidir e governar o seu país, seu estado, sua cidade, ter o mesmo salário se estivermos exercendo o mesmo cargo dentro de uma empresa. Mas não, o movimento feminista vai muito além disso. Começou quando mais de 50 milhões de homens americanos foram para a Segunda Guerra Mundial. Com os homens na guerra, quem é que ia sustentar a casa? Com os homens na guerra, quem é que ia trabalhar nas fábricas, produzir as armas? Foi aí que nós, mulheres, saímos de casa. Fomos para o campo de trabalho e alcançamos a nossa independência. Independência financeira, social. As mulheres passaram a ver que não precisavam mais dos homens. Conseguiam se virar sozinhas. E esses homens, os que conseguiram voltar para casa, trouxeram com eles o cansaço, os traumas, saudade, levaram na memória aquela esposa, mas encontraram uma outra realidade. Encontraram mulheres independentes, secularizadas, mulheres que se sentiam livres sexualmente. E os filhos dessa geração geraram o movimento hippie das décadas de 60 e 70. Conhecida como a geração drogas, sexo e rock and roll, que delícia. Só que não. Era uma geração que necessitava de uma liberdade secularizada. Sem valores, sem princípios, sem bons exemplos em casa a serem seguidos. Toda essa liberdade sexual surgiu a pílula. Você pode pensar, claro, para evitar que as mulheres tivessem filhos que elas não quisessem ter, para não gerar filhos que elas não pudessem cuidar, ter estrutura para cuidar. Vai muito além disso. A verdade é que a pílula foi criada para evitar o boom demográfico da época. E aí se perdeu o princípio da relação sexual matrimonial. Se perdeu a motivação de construir uma família sadia. Somos todos livres, podemos fazer o que quisermos. Vocês podem fazer
Ou vocês estão sendo levados a fazer tudo o que estão dizendo para vocês que vocês podem fazer? A pílula foi vendida como uma grande revolução sexual da época, mas na verdade foi o grande desastre sexual. As mulheres não estavam se valorizando mais e os homens entendiam que tinham um sinal verde para a promiscuidade. Espiritualidade? Deus? Foram totalmente esquecidos, soterrados pelo grande descobrimento do corpo. Pelo grande descobrimento do corpo como carne e não mais como corpo de Cristo. A tragédia só não foi maior por causa do Jesus Movement, que foi um grande avivamento que se alastrou pela América e conseguiu resgatar milhões de cristãos. Então aquilo que Lutero conquistou lá em 1500 e coquinho, que foi o sexo monogâmico, o matrimônio como caminho para a santidade, a revolução hollywoodiana da década de 60 destruiu. As mulheres não estavam percebendo que essa tal de liberdade com muitas milhares de aspas era na verdade uma grande escravidão. Elas se tornaram escravas do sexo. E mesmo com pílulas, muitos outros bebês foram concebidos. Então, para evitar essa gravidez indesejada, veio a indústria do aborto. A liberdade de seu corpo, suas regras. Quando falamos em aborto, eu não estou dizendo que sou totalmente contra, a favor. Eu tenho as minhas ressalvas por conta de estupro vulnerável, gravidez de risco, a morte da mãe ou do bebê. Mas quando a gente para pensar, ao permitir livremente o aborto, como se fosse um movimento de liberdade da mulher, estamos falando de matar uma vida e de fazer essa mulher passar pela experiência de matar o seu próprio filho. E fazer essa mulher passar por uma traumática agressão física e emocional. Ah, mas aí, se ela se tornar uma pessoa depressiva, ela toma um remedinho. Exatamente, remédio. A indústria farmacêutica passa a ter um grande lucro a partir da grande demanda por remédios antidepressivos, ansiolíticos. E a saúde da mulher? A consequência dessas mulheres livres são mulheres sozinhas, solteiras, abusadas, traumatizadas. São mulheres que geram crianças que vão ter pais abusivos, crianças que vão ser filhos vulneráveis e suscetíveis a abusos também. Abusos físicos, morais, mais uma geração doente, traumatizada e remediada à base de remédios psiquiátricos. Vocês conseguem entender que essa libertação da mulher para o mundo, para essa realidade secular, destravou o diabo que comemora sambando na cara da humanidade. O movimento feminista gerou distorções no campo da sexualidade, da moralidade e da espiritualidade. Mas nós temos uma esperança porque o bem sempre vence o mal. Deus não brinca em serviço, Deus não dorme, Deus não tira férias. A resposta para acabar com tudo isso vocês já sabem, mas têm medo de admitir. Têm medo de falar em voz alta porque vocês não querem pôr fim a essa tal de liberdade. Afinal, é tão divertido. O que é tão divertido? Ser delinquente? Ser alienado? Ser uma pessoa que não se importa? Ser um pedaço de carne vagando por aí? Ser uma pessoa vazia, sem esperança? Isso é liberdade? A igreja é a chave da restauração familiar, da restauração social. Sei que algumas pessoas podem dizer: ah, mas tem padre que vou te contar. E pastor? Como tem pastor falcatrua por aí? O problema não tá na igreja. Tá no homem, que é filho do filho do filho do filho do pecador. De uma geração permissiva. Diga sim à igreja. Diga sim aos valores morais. Diga sim à restauração da sociedade sadia. E eu concluo o vídeo de hoje pedindo a vocês a dizerem sim à espiritualidade. Muito obrigada por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal Jesus Power. Me sigam também no Instagram. Apertem o like se vocês gostaram desse vídeo. Recomendem esse vídeo para as pessoas que você tem um grande carinho ou para as pessoas que vocês acham que estão precisando de um toque em algumas questões que eu apontei hoje aqui, combinado? Deixe aqui o seu comentário me contando o que vocês acharam desse vídeo de hoje. Um beijo grande, muito carinhoso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau e até lá.